Graça e a paz, irmãos. Eu convido você a abrir Salmo capítulo 27. Nós faremos a leitura dos 4 primeiros versículos, que nos dizem assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, Davi, quando ele compõe esse salmo, ele já havia passado por muitas lutas e dificuldades. E ele então escreve esse salmo para louvar a Deus, enquanto ainda as recordações das situações que ele passou ainda está na sua mente. Então, nesse salmo, ele mescla tanto uma lembrança das situações pela qual ele passou, quanto os louvores também a respeito do livramento do Senhor. Aqui eu gostaria de deixar 3 meditações para que nós víssemos então de algumas certezas que nós não podemos esquecer na nossa vida. A primeira é o que Deus é para mim. Davi começa falando que o Senhor é a sua luz e a sua salvação. Irmãos, nós temos o costume de dizer que nós estamos passando por tempos negros, né, ou períodos de escuridão, quando nós estamos naqueles momentos complicados na nossa vida, complicados na nossa história. Falamos que estamos passando por período de trevas. É interessante que muitas vezes a Bíblia também relaciona essas circunstâncias com circunstâncias de escuridão mesmo. Em Isaías capítulo 50, lá no versículo 10, o profeta diz assim: Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. O profeta Isaías, ele confirma também que pessoas que estão passando aí por dificuldades, por períodos de negridão, como que tateando no escuro, procurando onde possa achar, que confie em Deus. É nesse sentido que Davi ele coloca nesse salmo: Deus é minha luz. Em períodos de escuridão, em períodos de trevas, em períodos que as situações são obscuras demais, eu não sei para onde eu estou andando. Deus é aquele que ilumina o meu caminho, me guia e me dirige. Também lá em Isaías, no capítulo 58, no versículo 10, quando Isaías ele vai falar a respeito do verdadeiro jejum, há uma palavra interessante que confirma isso ao falar: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Aqui é o texto em que Deus fala sobre o verdadeiro jejum, ou seja, do servo que realmente vive segundo a vontade de Deus. Em períodos de escuridão nasce a luz no meio das trevas. Deus é a nossa luz, irmãos. Além disso, aqui também, no Salmo 112, no versículo 4, o salmista também ele confirma essa palavra ao dizer que ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Em períodos difíceis, Deus sempre será aquele que nos guia, que nos orienta, que cuida, que ilumina os nossos passos para andar no meio das dificuldades. Mas Davi aqui ele continua falando que Deus é a minha salvação e a fortaleza. A ideia também é de uma base de confiança e apoio. Por isso que ele faz a pergunta: de quem eu vou ter medo, se Deus é a minha salvação? A quem eu temerei, se Deus é a base do meu apoio, Ele é a fortaleza, Ele é a rocha? Se eu estou firme nessas convicções, se meu coração confia realmente que eu tenho um Salvador e que eu tenho alguém que me sustenta em todo momento, para que eu vou atemorizar meu coração? Então, uma certeza que nós temos que ter é o que Deus é para nós. Uma segunda certeza é o que Deus faz por nós.
Versículo 2 e 3, ele coloca essa situação dos malfeitores e o exército, né, contra a nossa vida. Mas veja que essa indicação é que, embora nós tenhamos Deus como Salvador, como pedra de fortaleza, firmeza, como a rocha, isso não nos isenta de provações, de lutas, de dificuldades, de barreiras. Malfeitores vão se levantar para nos destruir. E é interessante que no início do versículo 13 ele mostra que muitas vezes não será um pouco pequeno número de dificuldades. Fala, ainda que um exército se acampe contra mim. Ou seja, um grande número que muitas vezes a gente vai achar que nem tem escapatória. Então, nessa situação, a gente não pode desesperar, porque nós temos um Salvador. Nessas situações, a gente pode esperar, porque Deus age em nosso favor. No final do versículo 2, ele fala: eles é que tropeçam e caem. Quando meus opressores se levantam, eles que tropeçam e caem. Ou seja, Deus luta em meu favor. Podem se levantar inimigos, mas eles é que vão ser derrotados, porque Deus vai lutar em meu favor. No meio do versículo 3, fala ainda que o exército se acampa contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ou seja, Deus não apenas luta, mas Ele cuida do meu coração, para que meu coração não se desespere, para que meu coração não entre na desesperança, não entre na angústia e nem na depressão. E no final do versículo 3, ele fala: ainda assim terei confiança. Ou seja, Deus não apenas cuida do meu coração, mas cuida também da minha mente. Eu vou confiar em Deus. Isso nos remete àquilo que Paulo certa vez falou lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, quando diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que é que Deus faz por mim? Ele luta em meu favor, ele cuida do meu coração e ele cuida da minha mente. Mas, por fim, o terceiro ensino. Depois de ver o que Deus é para mim, o que Ele faz por mim, o que é que eu devo fazer? Versículo 4 fala que nós devemos pedir e buscar. Irmãos, aqui expressa tanto o desejo quanto uma ação. Eu vou pedir a Deus aquilo que o meu coração anseia, aquilo que o meu coração busca, aquilo que o meu coração deseja, que é estar na presença dEle. E não apenas eu vou pedir a Deus, mas eu vou buscar. Eu quero sentir a presença de Deus e eu vou atrás dessa presença de Deus. E aí fala que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Esse era o desejo de todo judeu, poder realmente contemplar o templo do Senhor, contemplar o tabernáculo, contemplar o altar, porque era ali que Deus se manifestava. Mas aí devemos lembrar que no Novo Testamento, essa presença de Deus não se faz apenas no templo, mas se faz dentro de nós. Como nos fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, nós somos templo do Espírito Santo, ele habita em nós. E essa foi a própria promessa de Jesus em João 14, versículo 23, quando ele fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Morar todos os dias na casa do Senhor significa que agora Deus mora todos os dias. Por isso Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele fala para contemplar a beleza do Senhor. Irmãos, se agora o templo somos nós, como igreja, o povo de Deus, nós vamos contemplar essa beleza do Senhor no rosto de cada irmão através da santificação que vai nos formando a imagem de Cristo. Quando vemos o comportamento da igreja, quando vemos a igreja agindo, lutando, a igreja pregando, a igreja vivendo o evangelho, nós vamos contemplando a beleza do Senhor e vamos meditando no seu templo, ou seja, nós vamos aprendendo mais e mais, nos edificando,
segundo a vontade de Deus, através dos dons que nos foram dados. Nós vamos edificando a igreja e santificando para ser restaurada a imagem de Cristo em nós. Que o Senhor nos abençoe nessa meditação e abençoe a nossa alma e a nossa mente. Que jamais se atemorize das más notícias, que jamais se angustie pelas dificuldades, pois nós temos um Deus que é luz, nós temos um Deus que é salvação, nós temos um Deus que é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Amém. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e clamamos por Tua obra em nossa vida. Vivifica, Senhor, o nosso coração, dá-nos a paz, Senhor, para que jamais sejamos levados pelas circunstâncias desse mundo desesperadoras, jamais sejamos levados, Senhor, pelas angústias desse mundo que fazem o nosso coração ficar em turbulência, mas dai-nos, Senhor, a firmeza que os nossos pés jamais se resvalarão, jamais, Senhor, se tropeçarão, porque Tu és a nossa rocha. Firma os nossos pés em Ti, firma, cuida da nossa mente e do nosso coração para crer e aguardar somente em Ti. E produz em nós, ó Pai, o Teu povo, a santificação para contemplarmos a Tua beleza no meio do Teu povo e assim nos alegrarmos em Ti. Em nome de Jesus. Amém.